Está gravando. Então, vamos lá. Eu vou compartilhar aqui a primeira apresentação. Tá? Bom dia, deixa eu apresentar. Eu sou Edson Luiz, do FNDE. Obrigado, Edson. Eu vou pedir a todos a compreensão, né, para a gente não abrir uma sessão aqui para todos se apresentarem, né? Temos bastante gente na sessão, senão a gente não consegue avançar, e temos bastante assunto aqui para a gente discutirmos. Estão todos vendo a minha tela? Você está vendo, né, Cláudio? Então, sim, está tudo certo. Sim, estamos. Ó, que bom. Então, eu vou fazer uma fala rápida aqui sobre alguns pontos da IN 125. Quando a gente trata de registro de eletrônico de frequência, não é um tema muito popular, né, entre os servidores, naturalmente, mas a gente entende, né, dependendo do olhar que a gente vê sobre esse assunto, é uma grande oportunidade aí para a gestão de pessoas, para a gente otimizar processos, para o próprio servidor, a gente mostrar, dar outros ganhos em termos de gestão, porque a partir das informações que a gente tem do registro, a gente consegue atuar como gestão de pessoas em vários processos, seja de capacitação, seja de melhoria de qualidade de trabalho, né, ambiente de trabalho. Então, eu acho que é um tema que, a priori, é um tema não muito popular, mas que tem várias oportunidades que a gente pode tirar sobre esse assunto, além do que temos também que cumprir alguns normativos relacionados. Então, nessa primeira etapa, para alguns normativos em relação a esse tema, né? Então, é um tema que começou lá em 1996, tem um decreto, que é o decreto de 1867, que trata da obrigatoriedade da implantação de um controle eletrônico de frequência. Então, desde lá, todos os órgãos deveriam estar implementando algum tipo de controle, não só um controle manual, mas um controle eletrônico, por N motivos, né? Esse assunto em muitos órgãos não avançou. Em 2017, o TCU ele disponibilizou um acórdão, né, que é o 2729, tratando em uma parte especificamente aí das universidades e hospitais universitários para implantar um sistema eletrônico. Então, baseado nisso e analisando a situação de diversos órgãos na esplanada, em 2018, né, a SGP publicou a IN número 2, com algumas orientações e critérios e procedimentos para avançar nesse assunto do ponto eletrônico. Nós conseguimos avançar em diversos aspectos, mas em função, a gente sentiu a necessidade, né, de complementar essa IN. Então, ano passado, em 2020, foi disponibilizada publicada a IN 125, que esclareceu alguns pontos, né, aprimorou algumas outras questões em relação à IN 2 e trouxe uma novidade que todo órgão precisa implementar a obrigatoriedade, né, ou seja, o que já estava previsto no decreto, mas ela inovou no sentido de que o órgão pode optar para utilizar um sistema próprio, né, que eventualmente já está adaptado à realidade do órgão, ou utilizar o sistema disponibilizado aqui pelo órgão central. Acho que essa foi a principal inovação da IN 125. E, só para a gente estar todo mundo na mesma página, o controle de eletrônico, né, o registro eletrônico, na verdade, ele é aplicável a todos os servidores públicos das autarquias, administração direta e fundacional. Tá? Reforçando, né, o principal ponto e a nossa principal meta nessa iniciativa aqui. O sistema informatizado é algo obrigatório, tá? Não é mais opcional. Tá? E que quem está hoje, qual o órgão que ou não tem sistema ou adota um sistema de controle manual de frequência, ele tem um prazo de 12 meses para implementar um sistema informatizado. Acho que esse é um ponto importante. A IN ela estabeleceu esses prazos, né? Então a gente precisa
avançar para que daqui a um ano a gente consiga vencer essa etapa e a gente começar, em vez de estar falando aqui de registro eletrônico de frequência, a gente está falando de outras ações super importantes para a gestão de pessoas. Reforçando, nós temos a IN, os órgãos, nós temos duas alternativas. Tá? A primeira delas é utilizar o sistema disponibilizado pelo órgão central, que atualmente, né, que muitos conhecem, é o SISREP. Hoje, esse sistema já tem 30 órgãos que estão implantados e 12 efetivamente funcionando. Essa diferença de esses 18 órgãos não estão em pleno funcionamento em função da pandemia, então muitos optaram, né, para não colocar em prática, mas já estão preparados para isso. Tá? A outra opção é o órgão optar por utilizar o sistema próprio. Tá? Nessa situação, o que o órgão vai ter que fazer é integrar ao sistema de gestão de pessoas, né, o SIAP e SIGEP, para que sejam enviados as ocorrências relacionadas a registro eletrônico de frequência. Então, nós temos duas alternativas. Quando a gente fala da solução do órgão central, é uma solução que tem tem uma realidade hoje e tem um roadmap que nós estamos atuando em cima dele para cada vez mais tornar a solução mais palatável para o usuário final, agregar as funcionalidades necessárias para um pleno funcionamento dele, melhorando aspectos de integração com outros módulos de gestão de pessoas. Então, esse nós temos um roadmap consistente nesse sentido. Mas a gente entende também a realidade de vários órgãos que precisa, ou já tem um sistema, já está acostumado a utilizar esse sistema, ou já fez uma contratação recente, então o contrato está vigente, e que realmente não faria sentido simplesmente desligar para adotar uma outra solução. Por isso tem essa opção de integração. Em termos de etapas e prazos, tá? A IN ela determina aí 4 etapas. Nós estamos na etapa de seleção. Em que sentido? Que finaliza aí no dia 13, que é para a gente, o órgão, indicar qual daquelas alternativas o órgão vai ser a opção do órgão. E queria ressaltar a importância dessa etapa para a gente avançar com o nosso planejamento para as demais etapas. Por quê? Independente da opção do órgão, nós, como órgão central, nós vamos ter que apoiá-los, né, nessas duas iniciativas, seja disponibilizando a documentação, esclarecendo as dúvidas técnicas, né, no que se tratar de integração, e na opção de utilizar a solução nossa do órgão central, a gente vai ter que fazer toda uma etapa de preparação de treinamento e de várias ações necessárias. Por isso a importância dessa etapa. Tá? Então, nós já temos aí uns 90 órgãos que já fizeram essa opção, então alguns ainda não fizeram. Então, eu reforço a importância de avançar nessa etapa. E, a partir daí, tem a etapa de confirmação, implantação e funcionamento propriamente dito. Eu queria dar um destaque, né, nas duas primeiras etapas. O formulário, né, da seleção, ele está disponível, né? Aqui está a URL, mas a gente disponibilizou em 2 comunicas esse endereço. E na etapa de confirmação, queria só destacar aqui, pontuar as 2 ações principais que serão feitas. Para os órgãos que optarem por sistema do órgão central, na sequência, nós vamos enviar uma comunicação com todas as providências que precisam ser efetivadas aí pelo órgão para a gente começar essa preparação. Eu vou até na próxima fala do SISREF a gente pontuar alguma dessas ações e também o que a gente vai pedir para o órgão oficializar essa opção para a gente seguir e ter tudo documentado. Da mesma forma, quem optar pelo sistema próprio, na sequência, nós vamos estar disponibilizando toda a documentação necessária para a integração, documentação essa tanto do ponto de vista técnico quanto do ponto de vista de negócio, para ter bastante clareza de quais informações precisam ser enviadas aqui para o sistema de gestão de pessoas. Tá? E, da mesma forma, a gente vai pedir o envio do ofício para a gente ter esse processo documentado. Ok?
Essa era a primeira fala, esse alinhamento que eu queria fazer sobre a etapa da IN. Eu vou pedir um pouquinho para vocês segurarem as dúvidas ou quiserem colocando aí no chat. Na sequência, eu vou falar um pouco aqui sobre o SysRef, e aí a gente abre para perguntas e respostas. E se no final, se entenderem que era importante, nós podemos abrir aqui o sistema, o Cláudio pode mostrar, se vocês entenderem que é relevante, tá bom? Deixa eu compartilhar aqui o outro material. Cadê? Se eu estiver falando muito rápido, vocês me dão um toque, tá? Eu também posso voltar em algum ponto na sequência. Eu quero dar oportunidade para a gente, para as perguntas e respostas, que eu acho que vai esclarecer bastante dúvida de vocês. Sobre o SysRef, tá? O SysRef hoje é a solução que nós estamos adotando, que está atualmente, né? Eu já quero até pontuar para vocês, né? É uma solução que o Ministério da Economia utiliza, e que nós estamos com uma estratégia bem agressiva de melhorar bastante essa solução, tanto do ponto de vista de integração com os demais sistemas aqui do órgão central, né, o SIGEP e SIAP, para que torne a solução o mais amigável possível com as funcionalidades adequadas. Tá? Então, o que eu vou estar mostrando aqui é o SysRef do jeito que ele é hoje, mas é que a gente, reforçando que a gente tem esse roadmap bastante agressivo para os próximos meses. Que eu vou falar um pouco das características, os requisitos da implantação, né, que é um pouco o que eu comentei anterior, e mostrar os 3 principais funcionalidades, módulos que tem o SysRef, que ele é bem segmentado do ponto de vista das funcionalidades de servidor, funcionalidade de chefia e funcionalidade de gestão de pessoas. Tá? As principais características assim, gerais do sistema, que eu acho que são comuns a boa parte do sistema de ponto. Tá? Ele tem a questão do registro, né? De 2 ou 4 batidas, né? De acordo com a jornada do servidor. Então, quem faz a jornada diária, 6 horas corridas, por exemplo, então bate a entrada e saída. Quem tem uma jornada de 8 horas, faz a batida da entrada, o intervalo do almoço e a saída. Tem essa questão da jornada de plantão escala, né? Então, é uma funcionalidade que hoje ela está no forno. Então, para os órgãos que precisam utilizar o plantão escala, ela vai estar disponibilizada aqui nas próximas semanas. Então, já está em fase de teste, então é uma realidade. Integrado ao SIAP, então todas as funcionalidades de cadastro dos servidores, a gente está lendo do SIAP. Então, esse é um dos principais pontos de integração, né, da implantação que a gente vai estar comentando na sequência. E ele é parametrizável. Em que sentido? Cada órgão, cada unidade pode parametrizar o horário de funcionamento ali da unidade, que horas que o horário de trabalho do servidor. Então, eu posso ter um servidor que trabalha no período da manhã ou à noite, tal. Então, ele tem essa flexibilidade. Acho que um principal ponto, né, e destaque que a gente gostaria de fazer aqui é a questão do papel zero, né? Então, é um sistema que não precisa não demanda que você imprima a folha de ponta, assine e ter esse trabalho para a gestão de pessoas, né? Gerenciar isso. Então, você faz isso tudo do ponto de vista informatizado. Hoje, como alternativa de acesso, né? A gente já tem, o principal deles é você bater o ponto via web. Então, o servidor entra no computador, ele bate o ponto e hoje é feito um controle via IP da onde que o servidor está acessando, tá? Também temos duas alternativas, que é a parte de geolocalização, que é a cerca virtual, e a biometria. São duas funcionalidades que estão prontas, mas hoje elas não estão sendo utilizadas ainda por nenhum órgão. Então, naturalmente, quem demandar e quem precisar, a gente vai ter aquela fase de aprimoramento para a implantação disso efetivamente. Tá? A biometria, ela está preparada para um determinado padrão de troca de mensagens, que é o mais comum de mercado. Então, a gente também, para quem tiver essa necessidade, a gente precisa
avançar tecnicamente para entender se o equipamento é compatível com essa implementação. Tá? Ele tem um esforço, né, distribuído entre servidores, chefias e a gestão de pessoas, então cada um no seu papel. Então o servidor bate o ponto, faz as justificativas, tal. A chefia, ele tem alguns fluxos, né, de homologação de ponto, de autorizações, e o RH também, ele tem uma série de funcionalidades que ele faz todo mês no final para consolidar essas informações. É um ambiente centralizado, ou seja, o órgão, do ponto de vista de infraestrutura, ele não precisa ter nada dentro do órgão, na verdade, ele tem que ter somente a parte de configuração. E a operação e o dia a dia de infraestrutura é mantida aqui pelo órgão central. E tem uma parte de auditoria, então, por essa funcionalidade, a gente consegue mapear todas as ocorrências, quem autorizou, quem que não fez, dentro de cada órgão. Pontos importantes aqui, requisitos de implantação, tá? Esse é o ponto que, na verdade, faz a diferença de quanto tempo o órgão vai conseguir estar efetivamente utilizando ou não o SIAP, ou SIAP não, SysRef. O primeiro ponto, que normalmente é o mais crítico, a estrutura do órgão tem que estar organizada dentro do SIAP, tanto do ponto de vista de caixinhas, os dados das orgs atualizados, o principal, né, os servidores. Tudo que eu vou citar aqui agora, e o Ezequiel pode até me corrigir eventualmente. Então, tem um primeiro protocolo que foi publicado, geral. Está com o áudio aberto. Recentemente. Opa, obrigado. Então, eu tenho os servidores, eles precisam estar alocados na caixinha correta. Tá? As chefias também, cadastradas exatamente na org que ela deveria estar nomeada. Essas 4 primeiras atividades aqui, normalmente, é determinante no prazo de implementação do órgão para o SysRef. Porque sem isso aqui organizado, o dia a dia da sistemática, né, do servidor, bater o ponto, o chefe atuar na competência dele, o RH, ela não funciona. Tá? Então, esse aqui, todos os órgãos que adotarem o SysRef, eles têm que estar, se já não estão, eles têm que estar atuando nessas 4 primeiros itens aqui. Tá? Na sequência, a gente vai ter que registrar todos os parâmetros, né, que o RH dizer quais são os IPs de onde poderá ser batido os pontos, o horário de trabalho do órgão, de cada unidade, então só aquela parametrização do ambiente. E, naturalmente, a parte de capacitação. Então, nesse período de pandemia, a gente faz a capacitação remota, então tem tutoriais já, vídeo disponibilizado, mas a gente estaremos programando turmas, né, de capacitação com os diferentes perfis, né, a parte de RH e de chefia, que precisa estar atuando mais no dia a dia dentro do SysRef. A parte de servidor é uma parte mais tranquila, mas é importante também ter todo o material de por favor. Vou falar rapidamente aqui dos 3 módulos. Né? O primeiro módulo é o módulo de servidores. Né? Então, hoje, quando o servidor entra no sistema, faz login, ele já registra o ponto. Ele tem a funcionalidade de acesso às fichas de frequência dele, do passado e do presente. Ele pode ver todo aquele demonstrativo de compensação. Né? Quando ele tem horas excedentes, ele mesmo tem a opção de destinar se vai colocar para compensar no mês seguinte, se registrar, compensar o recesso natalino, né? Que alguns órgãos a gente tem que compensar, ou se vai para banco de horas. Né? Automaticamente o registro, né, do saldo diário, né? Se ele teve excesso ou débito, o sistema já faz esse cálculo para quando ou o servidor teve alguma dificuldade de bater o ponto, teve que sair mais cedo e tal. Então, o próprio servidor ele faz a justificativa e, na sequência, o chefe ele faz a homologação disso e ele faz todo o acompanhamento. Aqui é uma telinha, né, básica da visão do servidor.
Então, primeiro, a questão da hora, né? Quando ele bate o ponto. Então, olha, está vendo aqui, ó, 7h33 o servidor aqui, ele bateu o ponto, então é registrado, e mostra a hora atual. Aqui eu tenho 2 botões, né? Quando ele marca, ele tem que clicar aqui e marcar o início do horário do intervalo do almoço. Quando ele volta, ele marca novamente, respeitando o normativo, né, de acordo com a jornada dele, no mínimo, né, quem mais de 7 horas tem que fazer no mínimo 1 hora de almoço, então o sistema ele faz essa crítica, e no final do dia ele tem que marcar a saída. Opa, voltando aqui, eu tenho aqui alguns pontos que eu queria passar que são relacionados às funcionalidades. Questão de compensação, né? Então o usuário, o servidor, o chefe, né, autoriza ou não o servidor a fazer compensação. O que é isso aqui? O servidor precisou sair 1 hora mais cedo hoje e mais no dia de amanhã ele faz essa compensação. Então o chefe aqui parametriza se esse servidor pode ou não autorizar a fazer isso, né? Aqui na mesma forma, todo o setor, né, ele é parametrizado de 1 hora de funcionamento, nesse exemplo aqui, de 7h30 às 9 da noite. E aqui o chefe, ele registra se esse servidor pode entrar, bater ponto antes desse horário. Nesse exemplo específico aqui, o servidor que entrar às 7 horas da manhã, chegar às 7 horas da manhã, ele não vai ser permitido bater o ponto, porque o horário do setor começa somente às 7h30. Questão do banco de horas, né? Então, é parametrizado se ele pode ou não acumular e tanto o acúmulo como o usufruto. Então, são coisas distintas, né? Então, você pode, o servidor está acumulando e a chefia ou o RH, ele estabeleceu as regras de como será feito o usufruto desse banco de horas, ok? E aqui embaixo tem aqui algumas outras funcionalidades. Por exemplo, o servidor vai precisar trabalhar um horário não útil, né, no sábado ou no domingo, ele solicita, essa solicitação vai para o chefe autoriza ou não, de tal forma que ele possa bater o ponto. Aqui só a questão dos relatórios, né, de visualizar a frequência do mês, para ele ter uma noção de como é que está o saldo de horas dele, visualizar meses anteriores, e quando precisar fazer um trabalho externo, né, fora do ambiente de trabalho dele, na mesma sistemática, ele solicita que o chefe autorize. E aqui embaixo, vocês estão vendo os links, um linkzinho aqui, o servidor pode ver o demonstrativo das compensações dele, quanto que ele tem de banco de horas, se ele está devendo horas, se não está, para ele fazer, o próprio servidor fazer uma gestão disso, tá? E aqui, uma outra visão da folha de frequência, tá vendo? Então, aqui vai mostrando o lançamento dos códigos, né, automaticamente, de frequência, se ele teve ausência por atestado médico, tal, então ele vai informando isso, e quando tem que fazer alguma justificativa, porque saiu mais cedo e tal, ele entra aqui no sistema e faz uma justificativa. Nesse exemplo aqui, nesse código 888, ele entra e fala, hoje eu tive que, o sistema ficou fora do ar, não consegui bater ponto, mas eu bati em tal hora. De tal forma que o chefe, a chefia dele, quando estiver fazendo a homologação, a chefia já tem essas informações e já adianta o serviço dele. Tá? Do ponto de vista de chefia, o sistema permite que o gestor faça o acompanhamento diário, né, de como está a frequência dos servidores. Ele define o horário de trabalho de cada servidor dentro do horário, naturalmente, de funcionamento do órgão. Então, ele pode definir horários diferentes para cada pessoa do time da sua equipe. Tá? Ele autoriza ou não compensações, como eu comentei, registra ocorrências também. Então, o servidor teve ausência para atestado médico. Então, o servidor, o chefe, faz esse registro também. Mensalmente, é uma atividade que o gestor tem que fazer, que é homologar a frequência de todos os membros da equipe, de tal forma que, a partir dessa homologação, a área de gestão de pessoas possa fazer os lançamentos ou os ajustes eventuais que sejam necessários. Tá? Ele autoriza essa questão de trabalhar em dia não útil, né? E tem toda a parte de justificativa
de visualizar a justificativa dos servidores, é aquilo que eu comentei, né? O servidor, ele faz uma justificativa, o gestor analisa e aceita ou não essa justificativa. Tá? Tem toda uma questão também de tabela de feriados, né? Então, o sistema permite, a gente faz uma carga de todos os feriados nacionais e regionais, de tal forma que contemple isso, mas a chefia pode consultar, né? Saber. Identificar a questão do registro de ponto, do IP, né? Infelizmente, a gente sabe que tem aqueles servidores que às vezes usam alguns artifícios, né, para tentar pular isso, então o gestor pode fazer uma atuação em cima disso e disponibilizar o quadro de horário, né, da equipe. Aqui, rapidamente, né, são algumas telas só para materializar do que eu comentei. Você consegue visualizar aqui todos os membros da equipe, né? Como é que está o registro diário, eventualmente fazer algum abono ou fazer algum lançamento ou observação. Da mesma forma que uma tela que é a funcionalidade que o gestor tem que fazer mensalmente, que é a partir de homologar. Então, para cada servidor, ele entra aqui e faz toda a gestão em cima disso, né? Homologa, ajusta, faz o lançamento eventuais de algumas ocorrências. Aquelas ocorrências, né, que já estão lançadas dentro do CIAP, por exemplo, férias, automaticamente ele já traz isso para o sistema, né, para a folha de ponto do servidor. A gente está evoluindo aqui também para outras integrações de outros afastamentos, de tal forma que esse lançamento seja cada vez mais automatizado e integrado. Tá? E, por fim, o módulo de gestão de pessoas, ele traz funcionalidades específicas para a área de RH, que é manter toda a parte do cadastro funcional, eventualmente tem que fazer algum ajuste. Hoje ainda tem algumas atividades, alguns ajustes que são feitos de forma manuais, então é uma realidade que a gente tem hoje, mas estamos evoluindo para torná-lo mais integrado, mais automatizado. Tá? Tem que movimentar pessoas, eventualmente registrar ocorrências, então algum tipo de ocorrência o próprio RH pode fazer esse lançamento. Ele visualiza todas as fichas de frequência dos servidores da respectiva PAG, que a partir daí ele ainda hoje tem que fazer alguns lançamentos, né, aí no CIGEP e no CIAP. Acompanhar, essa atividade é super importante, de acompanhar as homologações de ponto, né, que são responsabilidade de cada chefia. Então, é uma gestão que ele tem que fazer e até criar essa cultura. Então, é uma atividade mensal, campanhas que tem que ser feitas. Tem diversos relatórios aí que a solução disponibiliza, consultar tabelas, né, tabelas de feriado, tabelas de configurações, gerenciar essa questão de prazo. Então, prazos e a questão de acesso também. Então, o usuário perdeu a senha ou algum tipo de gestão nesse sentido. A parte de prazos, né? Prazos de homologação, principalmente prazo de homologação, acho que é importante. E a questão de operações e identificar os IPs de registro de ponto, que é aquilo que eu comentei anteriormente. Tá? Aqui eu estou vendo só algum menu, né, que tem, então, em termos de cadastro, parte funcional e gerencial de movimentação, que a parte de gestão de pessoas tem acesso, tá bom? Eu queria dar aqui uma tela de cadastro, né, como ele consulta aqui, está vendo que ele traz toda a informação que está dentro do ambiente do CIAP, tá bom? Eu não sei se eu fui muito rápido, né? Eu queria, propositalmente, eu passei bastante de forma célere nesses itens, porque eu gostaria de abrir, né, aqui para vocês, para a gente tirar eventuais dúvidas, né? Se vocês entenderem que seja necessário, a gente abre aqui o sistema e faz alguma intervenção pontual, ok? Para a gente tornar assim bastante democrático, né, eu pediria para ir colocando no chat, na verdade, assim, levantando a mão, né, para falar, e aí eu vou acompanhando aqui e a gente faz atende aqui na ordem de
que estão colocados para a gente esclarecer algumas dúvidas. Pode ser? Ok? Deixa eu tomar uma aguinha aqui. E aí eu acho que a primeira que levantou aqui é a Maria Aparecida. E aí, se ela já quiser fazer o questionamento, e aí, aí a gente vai estar tratando assim na sequência. E aí, Cláudio, em algum momento, se você tiver mapeado já um conjunto também de questionamento, a gente responde ou agrupa, né? Para tentar atender a todos. Ok? Então, pedir a Maria, então, Aparecida, se ela puder fazer, pontuar a dúvida dela, eu estou aqui à disposição. Está no mudo, viu? Maria? Dole uma. Dole duas. Posso passar, então, para o próximo aqui, o Pacini da PRF. Depois a gente volta, tá, Maria, se você voltar. Olá, bom dia. Estão me ouvindo? Isso, estou vendo. Então, eu queria fazer algumas perguntas. Vamos lá. Na verdade, a primeira delas é se vai ter uma opção de migração dos dados que já são de controle existente até hoje. Por exemplo, o saldo de banco de horas, se a gente tem como, ao adotar o sistema, já lançar o que teve de saldo controlado até hoje. A segunda pergunta é em relação específica a quem trabalha em escala de serviço. Eu queria saber como o sistema calcula a compensação dos atestados. Porque, a princípio, para a jornada de trabalho são considerados os dias úteis e provavelmente o sistema deve compensar conforme os dias úteis. De praxe, uma pessoa que tem um atestado em sábado não teria nada a compensar. Mas quem trabalha em escala, como é o caso da PRF, o servidor trabalha, inclusive, nos finais de semana. O servidor, por exemplo, que estava escalado agora para trabalhar no carnaval, ele vai ter que fazer, eventualmente, 3 plantões agora, num período em que ninguém trabalha. Ele vai ter que trabalhar, sei lá, 72 horas na semana, especificamente no feriado de carnaval. Se tiver uma nesse período, como o sistema vai interpretar isso para compensar essas horas? E, finalmente, a minha última pergunta é em relação às ações judiciais que têm um tratamento no módulo de ações judiciais. Algumas delas têm reflexos em controle de frequência, como, por exemplo, no nosso caso, tem o auxílio transporte. Ele é pago em função de uma ação judicial e tem um tratamento diferente. Eu pergunto se vai ter uma organização com um módulo de ações judiciais para que a gente possa fazer esse tipo de controle. Por enquanto é isso. Obrigado. Obrigado, Pacini. Alguns pontos que você pontuou, eu já tenho uma resposta, outros eu vou ficar te devendo a resposta de bate-pronto, tá? Vamos lá. A primeira que você comentou de migração, hoje a gente não tem essa funcionalidade de prateleira, tá, Pacini? Então, na medida, mas eu sei que é um ponto importante, então o que a gente vai estar avaliando para os órgãos que adotarem aqui o CISEP, tá, Pacini? Essa realidade que a gente vê uma maneira de fazer uma carga desse saldo, tá? Então, a gente tem que analisar isso aqui junto com o time, né? De prateleira, a gente não tem essa funcionalidade, mas eu também não vejo também assim, um impeditivo técnico para fazer isso, tá? Nós vamos avaliar e considerar, até porque a gente sabe que é um direito que o servidor ele fez, tá? Então, o que eu posso comprometer com vocês é que a gente vai fazer essa análise, na medida do possível, buscar uma solução já na implantação, tá? No limite, se não for possível, nós vamos ter que atuar realmente fazer um controle paralelo durante, principalmente, esse início de implantação, tá? Em relação às dúvidas ao plantão escala, aquilo que eu te comentei, tá? Eu comentei para todo mundo, o plantão escala é uma funcionalidade que está aqui no forno e em fase de teste, tá? Então, um dos requisitos de teste
Exatamente esses pontos que você pontuou, tá? Não só do funcionamento, mas de como a compensação. Então, assim, foi até bom você ter colocado isso, né? Então, a gente vai reforçar aqui com o time para a gente atentar para essa questão nesse tipo de validação, tá? Então, quando a gente estiver conversando com vocês, se a opção, né, da PRF for o CISREF, a gente vai ter essa resposta e esclarecer como é que é feito esse cálculo da compensação em caso de atestado médico, tá ok? Foi a migração, o plantão escala, eu perdi mais algum ponto? E era sobre o módulo de ações judiciais. Ah, sim, integração com a ação judicial. Hoje não é integrado, tá, Pacini? Esse é um dos itens de roadmap que nós vamos estar tratando daqui para frente, tá? Que não apenas com a Jota, tá? Mas assim, tornar a solução de registro de ponto eletrônico mais integrado aos demais sistemas, tá? Hoje, o CISREF, na solução, na versão que ele está hoje, ele ainda deixa muito a desejar em relação à integração com os outros sistemas nossos, tá? O que a gente vai estar trabalhando na sequência é justamente torná-lo mais integrado, de tal forma que a gente vai estar facilitando esse dia a dia, tá, paciente? Então, por exemplo, você pontuou a integração com a Jota. Então, é um ponto que a gente vai considerar. Mas hoje, assim, hoje e nos próximos meses, ele não vai estar integrado, tá? Mas o que a gente sinaliza, assim, como visão de futuro, né? Isso já falando aqui para o início do ano que vem, esse tipo de integração certamente será uma realidade, tá? Ok, muito obrigado. Vamos lá. Quem estava o próximo na fila? Eu vou pedir perdão se eu não estou seguindo a sequência, tá? Porque eu estou vendo as mãozinhas aqui. Eu vou chamar aqui a Elaine. Olá, bom dia. Bom dia. É uma dúvida sobre os órgãos que vão adotar sistema próprio. Ok. Com relação à integração ao CIAP, ela será online, ela será a cada 24 horas, uma vez ao mês? Como que isso vai acontecer? Então, essa é uma API, de lançamento mais online, tá? Então, é uma API de integração via uma API de afastamentos, tá? Ele tem alguns requisitos de segurança, né? E esse até porque tem lançamento, né, na ficha do servidor, então o órgão precisa estar logado com certificado digital, então algo mais online, tá bom? Mas a gente vai estar disponibilizando essa documentação e esse detalhamento na sequência nas próximas semanas, tá bom? Ok, muito obrigada. Marcos. Helene, se puder tirar a mãozinha, que aí eu vou facilitar aqui. Marcos Vinícius ou Ok, Marcos... desculpa. Marcos Carvalho. Beleza, vou aguardar. Bom dia, é só uma sugestão, tá? Com relação a como não há a possibilidade de migração, é só uma sugestão que poderia ser sugerido a criação de um marco zero para a instituição, né? Nesse marco zero seria informado justamente o saldo, ou positivo ou negativo, e a partir desse saldo, o sistema passaria a tratar, né, naturalmente. Lá colocaria-se o número do processo, algo do tipo que documentasse que ali é aquele marco zero daquele servidor ou daquela instituição. Isso é só uma sugestão porque não há possibilidade de migração, como o senhor acabou de falar. Tá? Ok, Marcos. Obrigado pela sugestão. E foi até só reforçando o que eu comentei na resposta ao Pacini, tá? Hoje eu não tenho uma funcionalidade de prateleira que é importar banco de horas, tá? Mas, naturalmente, essa é uma das alternativas, né, que já me veio à cabeça na implantação, a gente mapear, né, estabelecer um formato aí de como receber essa informação e de fazer uma carga no ambiente, tá? Mas, novamente, né, eu queria nós vamos avaliar, né, tem que avaliar junto com o time técnico e mais assim, sabendo da acessibilidade da informação, nós vamos
fazer o que tiver ao nosso alcance para que isso seja viável, tá bom? O Fiuza, só lembrando que horas, né, de banco de horas do ano anterior não são trazidas para esse ano agora, né? Então, A legislação mesmo isso, né? Exatamente. A legislação, né, na IN lá trata que se o servidor fez banco de horas, acumulou horas no ano passado e não usufruiu, perdeu aquelas horas, tá? Então, começa-se um novo ciclo esse ano e ele tem até o final do ano para usufruir essas horas. Bem lembrado, Flávio. Inclusive, essa foi um dos esclarecimentos da IN, né? Que tinha uma dúvida em relação a isso. Marcos Vinícius. Opa, bom dia. Aqui Bom dia. é o Marcos Vinícius Bernap. E eu tenho duas dúvidas, assim, Antônio, que vão de encontro lá com a minha área, né? Que é a DIAF, que está englobada ali a frequência e o pagamento. Uma delas é o seguinte: a gente sabe que questão de frequência no serviço público tem N situações, né? Que pode, que não pode, então cada uma a gente tem que trabalhar de uma forma. E a gente hoje usa um sistema lá, que é o SWAP, não sei se você já ouviu falar, que é lá do IFRN, e onde a gente teve que fazer algumas modificações nele. Por exemplo, a pessoa que tem a redução de horário, de carga horária por motivo de saúde. Essa pessoa ela não pode fazer compensação de hora, né? Tem toda aquela questão ali. A gente teve que pedir uma adaptação para o SWAP para ele entender isso. O CISREF ele tem esse tipo de trava para horários, né, nesses casos específicos assim. E outra dúvida que eu tenho é com relação a esses novos afastamentos, o 387, o 389, o 388, né? Que a gente tem alguns problemas lá, e quando entrar o programa de gestão, se o CISREF ele vai fazer esse batimento com relação ao auxílio transporte, que hoje o nosso maior problema são os acertos de auxílio transporte quando tem alguma alteração nesses tipos de afastamento, entendeu, Fios? A gente fica naquela loucura, a gente às vezes, por exemplo, o sistema hoje, o SIAP, ele está fazendo 2 descontos na folha do servidor. Pelo menos a gente está pegando isso aqui na ENAP. Se ele tem um 387 e tirou férias, aí ele vai lá e desconta. Então, tá um pouco bagunçado isso. Como é que o CISREF, assim, ele já está tratando isso? Pronto. Obrigado, viu? De nada, e obrigado pelos questionamentos, né? Em relação ao primeiro, né? Tem o CISREF que está preparado aí para essas jornadas especiais, para jornadas aí que tipo, quem tem questão de PNE, né? Então ele prevê isso sim, tá? Então ele já está ajustado a isso. Em relação aos afastamentos, como é que funciona hoje e como é que a gente vai funcionar em breve, tá? Efetivamente hoje no CISREF você faz os lançamentos das ocorrências na folha de frequência. Então, por exemplo, como você citou, o programa de gestão. Então, tem os códigos de programa de gestão que foram cadastrados, né, no sistema de afastamento, ao 400, 401, de acordo com a característica de cada um, e que nessa ocorrência está determinado lá qual é a característica, se desconta o auxílio transporte, se não, né, quais os adicionais que estão inclusos ali. Então, do ponto de vista de frequência, é feito esse lançamento dentro a chefia faz esse lançamento na folha de frequência do servidor e homologa isso, tá? E o RH faz essa gestão. Alguns desses afastamentos já estão integrados direto com o SIAP, ou seja, quando lançou que homologou, já está indo para o SIAP, outros ainda não. Então, tem esse trabalho de fazer o lançamento no SIAP, e o que a gente vai estar evoluindo integrando esses dois sistemas, de tal forma que uma vez o chefe tenha homologado na frequência, na folha de ponto, automaticamente já seja lançado no sistema de afastamento, tá? Em relação à questão da folha, aí não é um caso relacionado diretamente ao registro, tá? De eletrônico, mas uma questão lá das regras de desconto que estão sendo feitas, tá? Então, essas falhas, né? Eventuais descontos indevidos, em duplicado, que você comentou, a minha orientação é que
que você já deve ter feito, né? Abrir aí um relato aí na Central CPEC e aí os times vão estar resolvendo. Ou aquilo que for caso pontual, a gente vai estar tratando, e se for alguma falha na regra de implementação, certamente os times vão estar atuando para resolver. Né? Não sei se eu esclareceu. Tá certo, Fiuza. Muito obrigado, viu? Nada. Cristiane. Olá, eu sou Cristiana, do Ministério da Tecnologia, chefe de divisão de cadastro. A gente já optou pelo CCF desde 2019. Certo. E foi implantado. Deixa eu bater o papo, Cristiane, eu perdi. Alô? Oi. Estão me ouvindo? Isso, agora eu estou ouvindo. Ah, tá. Vocês ouviram a primeira parte? Não. Qual o seu órgão? Meu órgão é o Ministério da Ciência e Tecnologia. Opa. Estou ouvindo não. Peraí. Ô, Cristina, poder ativar o microfone? Ai, desculpa, gente. Opa. Estou falando aqui horrores. Então, sou do Ministério da Ciência e Tecnologia. O nosso órgão já optou pelo CCF desde 2019. Okay. Em maio de 2020, a gente implantou ele efetivamente, depois de capacitar todas as nossas UPAGs. No entanto, até hoje o CCF não funciona de maneira efetiva. Então, assim, eu tenho várias perguntas. Então, eu já conheço toda a equipe, a gente já fez reuniões semanais com o Carlos, o S quase trabalha com a gente. Então, assim, quando a gente fez reuniões semanais para resolver nossos problemas, a gente resolveu vários deles com o Carlos, inclusive. Só que a cada implementação que é feita no CCF, novos problemas acontecem. O que acontece? Hoje a minha divisão tem que homologar 80% da frequência do Ministério inteiro. Por quê? Porque a chefia não vê, porque a gente não consegue efetivar a substituição, férias do CIAP não está sendo mais migrada. Então, assim, são inúmeros problemas para uma equipe do Ministério da Economia muito pequena, inclusive, para nos atender. Então, assim, alguns dos meus questionamentos são: como é que a equipe de vocês vai estar nos atendendo com tantas demandas? Assim, tem um aumento, tem uma previsão de aumento de pessoal? Porque hoje a gente encaminha e-mail com problema e tem resposta 3 semanas depois, informando que foi encaminhado para a equipe técnica. Então, sim, a insatisfação dos servidores do MCTI está enorme. A gente está virando um saco de pancada de reclamações, porque a gente não consegue resolver, a gente não consegue homologar agora. Faz 3 semanas que a homologação está tão lenta que a gente simplesmente não consegue homologar. Então, assim, eu queria saber se a equipe de vocês vai aumentar para atender o contingente de novos ministérios que estão entrando, e qual a possibilidade da gente voltar para o ponto anterior? Quais são as necessidades? Porque assim, a quantidade de problemas que a gente tem tido é tão grande que a gente tem pensado em voltar para o anterior. E a gente está com medo de processo, por exemplo, os órgãos de controle. Esse ano inteiro, a gente praticamente não tem controle sobre a frequência dos servidores por problema no sistema. Está bem difícil. Cristiane, obrigado aí pelo seu desabafo, tá? Desabafo, gente, desculpa, mas é porque está muito difícil. Eu acho que estamos aqui, todos os órgãos, não temos nada a esconder, não, tá, Cristiane? Eu estou aqui há pouco tempo, né? Desde o início de janeiro aqui à frente do projeto, a coordenação. Então, nós temos feito um diagnóstico, né, em cima dessas situações, tá, Cristiano? Eu estava até agora com o Ministério da Economia, né, que a gente utiliza, aqui com a nossa gestão de pessoas, com alguns apontamentos. Então, o que eu coloco para você, né, então, você está sentindo na pele, e a gente mais ainda no nosso desafio aqui, tá? Somado à realidade, né, da IN, então, ou seja, que a gente tem essas duas opções, que independente, tá? Aquilo que não se iluda, Cristiano,
que quem optar para o sistema próprio, vai ter todo um esforço de integração, tá? Então, que realmente, e o time que está atendendo é o nosso time aqui. Então, a nossa estratégia, tá, é aquilo que eu comentei, e assim, aqui não é o fórum para isso, mas assim, nós estamos revendo, né, e estamos atualizando a solução do CISREF, tá? Então, aqui eu comentei, hoje nós temos uma solução que é o que está funcionando, eu digo assim, com maior tranquilidade, tá? E o Ministério da Economia, por si só, que vocês sabem que é um ministério muito grande, ele utilizava outras soluções de ponto. Então, fala assim, quando a gente plantou o CISREF, a gente mudou da água para o vinho. Aí você fala, como assim? Né? Opa, sim, porque em vários aspectos ele melhora muito algumas realidades. Mas ele está longe de ser uma solução, a melhor solução de mercado, tá? Então, tem vários aspectos, vários pontos de melhoria, de integração, de funcionamento e tal. E aí, Cristian, vai de encontro a algum do seu desabafo. Mas o que a gente está colocando é que em breve, tá, a gente vai estar disponibilizando uma nova versão de solução que vai estar atuando nesses apontamentos, tá, Cristiano? Então, a nossa estratégia aqui não é inchar a equipe. Eu gostaria, né? Faço esse pedido todo dia aqui para o Rafael, para o Wagner. Ó, estou precisando de mais gente, né? Até pelo volume de projeto. Mas o caminho não é esse, tá, Cristina? O nosso caminho é buscar disponibilizar a solução, corrigir as falhas que tem, melhorar a integração de tal forma que a gente exija menos operacional da equipe, tá? E eu tenho, assim, convicção, a partir do planejamento que a gente está fazendo, que a gente vai chegar lá, tá? É porque a gente já está nessa situação desde maio, entendeu? Então, assim, o que acontece? Os chefes não conseguem verificar, então eles descontam tudo na gente. A gente diz o Ministério do Planejamento, mas, assim, é uma desculpa que tem fim, entendeu? Eu vou colocar aqui, Cristina. Tem mais órgãos que já optaram para verificar se estão na mesma situação que a gente, porque... Viu, Cristina? Eu vou pontuar aqui com a equipe, né? A partir do seu desabafo aqui. Desde a última versão que foi implantada, novos problemas surgiram, e aí tudo que a gente tinha resolvido voltou a acontecer. Então, assim... Viu, Cristina? Eu me comprometo aqui, eu vou conversar com o time, e a gente fazer uma agenda com vocês, específica com vocês, para entender, e eu vou mostrar para vocês assim, quais os pontos que a gente está atuando para sanar esses seus questionamentos, tá ok? Certo. O S já sabe de qual nossos problemas. Não, mas a gente não quer só escutar o problema, não. A gente vai te mostrar o caminho das soluções, tá bom? Tá bom, obrigada. Nada. Eu acho que a Cristiane, né? Que ela começou a falar, Cristiane Viana. Cristiane? Não estou ouvindo, não. Não? Estão me ouvindo agora? Agora estou ouvindo, Cristiane. É porque o meu fone não estava funcionando. Fiuza, eu sou da ANP. Deixa eu tirar uma dúvida aqui, que pode ser pertinente até às outras pessoas, enfim. Nós estamos pensando em continuar com um programa que nós temos, né? Okay. E depois tentar migrar, né? Tentar adaptar o nosso sistema ao que a IN, né, pede e tal. Caso futuramente a gente não consiga, a TI descubra que o nosso sistema não vai conseguir se adequar ao que é necessário. Tem como a gente solicitar o CISREF, a gente poder aderir ao CISREF mesmo depois de ter passado os prazos, etc.? Eu entendo que sim, tá, Cristiane? Essas etapas, elas... Primeiro, assim, a IN, ela preconiza, nós temos um prazo para fazer isso, né? Nós e vocês, né? Em 12 meses, a gente está cumprindo essas etapas.
Então, Sim. por isso que a gente precisa avançar e fazer um planejamento, né? A gente sabemos do imenso desafio que todos os órgãos ou qualquer uma das opções, ela vai envolver um esforço de todo mundo. Só que isso também não está escrito em pedra, tá? Então, o órgão, eu vejo a sua ponderação, chegou, analisou, começou a avaliar a integração, falou, ó, o caminho não é por aqui. Naturalmente, vocês vão estar um pouco atrasados, né? Porque vocês vão ter que rever uma decisão e correr atrás do prejuízo, né? Mas não tem esse... não está escrito em pedra, né? Se você a qualquer momento quiser rever essa decisão, não tem problema nenhum. Naturalmente, assim, a gente tem que ter consciência também tudo na vida tem um ônus e bônus, né? Então, Sim. terá o ônus, né? Como a própria colega aqui do MC3 falou, a gente está pensando em voltar para o ponto. Não é algo trivial de ser feito, né? Então, assim, soma isso ao prazo, aos desafios, então a gente, naturalmente, vocês vão estar considerando isso aí na decisão de vocês, tá? Tudo bem, obrigada. Nada. Vamos aqui o André. Bom dia. Bom dia. Eu fiquei com uma dúvida. Como que é feito os descontos de faltas e impontualidades? Hoje é feito isso, o RH faz esse lançamento dentro do SEAP, tá? Então, hoje, do jeito que está hoje, tá? Então, ele verifica a ausência, né? A ocorrência que está homologada pelo chefe e faz esse lançamento, tá? Manualmente? Isso. A nossa intenção, aí, do ponto de vista técnico, é fazer a integração de permitir fazer o lançamento automático, tá? Mas a gente sabe também da acessibilidade, principalmente quando a gente está falando de desconto, né? Então, é um processo que a gente tem que combinar bastante aí com todos a gestão de pessoas para ver como é que vai ser esse processo, né? Como é que vai ser essa integração, entre aspas, assim, automática, de tal forma que ele não cria um problema, né? E a gente realmente busca uma solução, tá bom? Aí, como que fica as horas do TRE de lançamento? As horas do TRE. TRE, o que é o TRE? As horas que os servidores fazem no Tribunal Regional Eleitoral, que eles ganham... Isso, aí tem uma ocorrência específica, tá? Então, para cada... eu não vou saber de cor agora, né? Então, tem ocorrência que dispensa a frequência daquele dia. Então, você vai fazer o lançamento, ele dispensa. Ele ganhou 2 dias, né? Aí tem uma compensação. Então, para cada código de ocorrência, ele tem um reflexo dentro do sistema. O sistema tem um banco que controla esses horários do que a pessoa recebeu do TRE? Então, ele tem um banco de compensação, tá? Eu não vou saber, Cláudio, se você souber especificamente de TRE, né, de serviço... O TRE que você fala é o serviço voluntário, né, de eleição. Isso, nas eleições. Isso. Eu não vou saber de cabeça aqui especificamente disso, desse lançamento, dessa ocorrência, como é que ele faz a compensação no banco de horas do servidor. Você sabe, Cláudio? Não, atualmente o sistema não tem essa, vamos dizer assim, essa integração, né? O servidor, ele tendo isso, ele vai apresentar lá para a chefia, né? E a chefia vai lançar o código lá para ser um acerto, vamos dizer, manual dentro do sistema, né? Ele vai lançar o código e o servidor vai ficar com aquela isenção de ter que bater o ponto naqueles dias que ele tiver que ele combinar com o chefe. Ok. Entendeu? Que o lançamento é feito, não existe nenhuma integração com nenhum sistema, vai receber isso automaticamente. Mas não é da integração, né? Mas aí eu chego, eu tenho, por exemplo, 40 horas, né? Aí eu vou descontando essas 40 horas aí durante o ano. Era essa a minha pergunta. Entendi. É isso aí. Tá bom. E o SysRef, só a última pergunta, ele cuida da frequência de todas as situações funcionais? Sim. Ok. Sempre eu digo assim, né? A pergunta é genérica, eu falo assim, todos é uma palavra bem forte, né? Tudo bem. Vai que se tem aquela situação que... Por exemplo, no IBGE a gente tem contratado situação 12, situação 40, 18, 19,
quase todas as situações funcionais possíveis, né? As ativas, né? Eu entendo que sim. Eu não me veio à cabeça nenhuma que está de fora, não, tá? Tá ok, Fiuza. Muito obrigado. De nada. Vamos agora para o Claudio Honor. Tudo bom, Claudio Honor? Tudo bem, Fiuza? Tudo tranquilo. Nós não conseguimos conectar no início da reunião. Ok. Eu queria saber de você. Hoje é sabido que o SysRef não está automático em termos de estrutura e em termos de gestores, né? Isso. E foi dito alguma coisa? Já está vinculado ou não? Então, isso é um dos pontos de melhoria, tá? Que a gente vai estar atuando. Hoje, no dia de hoje, ele continua, né? É uma atualização manual, mas é um dos pontos de melhoria que a gente vai estar atuando fortemente para corrigir, tá? E ainda não virou também módulo, não, né? Do SysRef ainda está um sistema separado ainda, né? Então, aí você já está querendo spoiler, né, Claudio? Mas é exatamente assim, já que você comentou, é o nosso movimento, tá? O que a gente está comentando aqui de um banho de loja no SysRef vai ser exatamente isso. Ele vai se transformar no módulo do SysRef, tá? E aí, com todos os benefícios de integração com as demais, como você comentou aí, estrutura, afastamento, com todos os demais sistemas do SysRef, tá? Ok, obrigado. Nada. Eduardo? Bom dia, Fiuza. Bom dia a todos e todas. A minha dúvida, inicialmente, essa reunião está sendo gravada, ela vai ser disponibilizada para assistir posteriormente? Sim, ela está sendo gravada e eu vou providenciar aqui como é que a gente disponibiliza isso aí no YouTube, tá? Tá, joia. Eu tenho uma dúvida também em relação à possibilidade de existência de um aplicativo para smartphone, caso o sistema no computador sofra alguma queda, alguma coisa, que não seja possível fazer o lançamento do início do expediente, ou finalização, alguma coisa nesse sentido. E também tem uma outra dúvida em relação à customização, até que ponto o sistema permite uma customização caso o servidor tenha um regime de trabalho bem diversificado por conta de horários para qualificação. Por exemplo, cursando um mestrado ou um doutorado, ele faz um horário na segunda que é diferente da terça, que é diferente da quarta. O sistema permite isso. Vamos por partes. A primeira pergunta do aplicativo, esse vai vindo na evolução que a gente está tratando. Então, nesse banho de loja, um dos benefícios vai ser exatamente isso, né? Eu não vou falar muito, porque senão vai perder a novidade, tá? Mas a gente vai teremos em breve. Em relação à customização, eu creio que eu tenho que depois ver em detalhe, mas não nessa granularidade, eu acho que não tem. Você tem um dia para o mesmo servidor, e em diferentes dias eu tenho um horário, né, diferenciado. Nessa situação, o que eu imagino, se eu estiver falando bobagem, Cláudio, você me corrige, você determina para o servidor, né, aquele horário onde ele pode uma jornada mais ampla, ele vai, de acordo com o dia que ele combinou com o chefe, ele vai fazer as batidas de ponto e justificando aqueles horários que ele não compareceu em função da capacitação, tá? E aí o chefe homologa e faz o lançamento das ocorrências equivalentes. Tá, joia, muito obrigado, viu? Ok. Nádia? Bom dia, estão me ouvindo? Estou ouvindo. Sim, bom dia. Eu sou da Universidade Federal de Santa Catarina. Opa. Nós temos uma dúvida. Nós temos um hospital universitário aqui e hoje ele já tem um sistema próprio. E tanto o hospital ele é uma unidade pagadora e a universidade é outra unidade pagadora. Então nós temos duas unidades pagadoras na UFSC, no código do CIAP. A minha dúvida é se a gente pode aderir ao SysRef apenas em uma unidade pagadora. Pois você fez uma pergunta capciosa. Eu acho
na verdade, assim, de imediato, eu acho que eles vão complicar bastante a vida de vocês, né? Porque vocês vão ter que usar o CISREF, né, no caso, com um determinado grupo, e fazer uma integração aí na solução do hospital. Mas, pensando aqui, eu acho que não teria um impeditivo, não, tá? Porque... o sistema não tem problema, não, para o sistema. Mas eu acho que vai ter mais um operacional para vocês, tá? Agora, se for em gestão independente, né, do hospital e da universidade, aí para você também não vai ter esse impacto, tá? Mas não vejo impeditivo, não. Tá bom, muito obrigada. Nada. Edson? Oi, Fiuza. Opa. Bom dia, sou o Edson do FNDE. Eu tinha várias perguntas, mas foram respondidas no decorrer, né? Agora eu tenho uma que envolve um servidor que tem horário de estudante, né? Na UNB, que precisa ser compensado. Ele entra 7 horas no FNDE, sai às 9 do FNDE, né? Aí tem horas no colégio, na UNB, né? De 10 ao meio-dia. Depois ele volta para o FNDE. Ele tem no dia 4 registros. O CISREF vai ser preparado para isso? Hoje ele não tem, tem somente 2 registros, né? Hoje ele tem 4, né? Por causa do não. Sim. horário do almoço, né? Desculpa. Então, nesse sentido, assim, ele vai ter as 4 batidas, né? Uhum. E, na verdade, eu acho que esse acerto, eu acho que pode ser feito aí na homologação, tá? Na justificativa dos servidores, e aí para fazer o lançamento daquele período de aula, alguma coisa assim, tá? Porque se você pegar os 2 registros, ele vai estar como se estivesse às 8 horas trabalhando no FNDE. No entanto, não está, que tem um período que ele está na UNB, né? Isso tem muitos casos tendo FNDE, tá? Ficou mudo. Oi, ficou mudo. Fiuza, tá mudo, não estou te ouvindo. Tá mudo. Opa, desculpa, ativou aqui o mudo aqui, eu não ouvi. Sobre é uma situação semelhante, né, que a gente pode usar a mesma sistemática, Edson, quando o servidor sai no meio do expediente para fazer uma consulta médica, né? Então, hoje é feito um acerto, né, um lançamento na ficha de frequência, ó, naquele período, naquela hora, o servidor estava ausente para consulta médica. Talvez seja uma saída para a gente utilizar aí por causa do estudante, tá? Ok. Tem que entender, mas assim, não tem de prateleira, né, digamos assim, uma jornada que permita as 8 batidas automaticamente, tá? Isso não tem. O que vai ter, assim, são as 4 batidas e que nesses dias que teve aula, a chefia vai ter que fazer o acerto na frequência dele, tá? Justificar as ausências, tá? Uhum. Outra coisa que estou em dúvida é quanto ao recesso de 2019, né, para 2020, né, devido à pandemia. Eu sei que você respondeu que não tem como a gente portar esses dados, né, esse saldo devedor ou negativo, né? Não tem em relação ao banco de horas. Não tem como eu botar o débito ou o crédito, né, de quem está, quem está devendo o recesso, então 2019 para 2020 e 2020 para 2021, certo? Devido à pandemia, né? O Ministério da Economia já está pensando uma solução para nesse caso do recesso, porque para a gente não ter que trabalhar com 2 sistemas, tá? Que eu tenho hoje biometria, né? Que é o relógio de ponto, via biometria, né? E para mim não trabalhar com 2 sistemas dentro do FNDE, né? Que isso vai causar um impacto muito grande lá para os servidores. Eu só fiquei na dúvida do questionamento, tá? Se uma coisa, o que o Cláudio até comentou do banco de horas, assim, o que a legislação não permite eu tenho um saldo, tinha um saldo de banco de horas de 50 horas, né? Se eu não consumir em 2019, eu digo só do saldo do pessoal que está devendo recesso de 2019 para 2020, tá. Entendeu? Então. E em 2020 e 2021. Aí eu entendi que não tem como, né? Você tem que ser usado. Agora eu falo assim, se o planejamento está abrindo uma aba, ou vai abrir uma aba, para a gente
eles poderem compensar dentro do SISREF? Então, isso que eu comentei, assim, a gente tem que avaliar o caso específico, né? Mas uma saída para a gente, se é possível, a gente fazer uma carga, tá? Na ficha do servidor de saldo devedor, né? Então, de tal forma que hoje, né? Vamos pensar o seguinte: quem já está utilizando o SISREF em relação ao recesso, então, quando ele faz a mais, ele faz o servidor fala, hoje você fez 1 hora a mais, para onde você quer enviar esse saldo? Para compensar o recesso. O próprio servidor, ele faz essa designação, tá? Sim. Então, sobre quem está vindo, aí a gente tem que analisar o caso, aquilo que eu comentei, tá? Da viabilidade da gente fazer essa carga, tá? Se vocês tiverem esse dado, a gente avalia junto com o time técnico um formato que seja possível fazer uma carga dessa informação, tá? Tá. Então, eu costumo dizer assim, tecnicamente tudo é possível, a gente só tem que medir o esforço para fazer isso, para ver se é viável ou não, tá? Deixa eu perguntar, é só um adendo aí na pergunta do colega da gente, é sobre o TRE, né? Ele não é passivo de compensação, aqueles dias que é dado para ele, para o servidor, certo? Não precisa ser compensado. Por exemplo, ele tem 2 dias por ser mesário, né? E o presidente, né? Esses dias de folga dele, né? Que ele pode usufruir, ele não é passivo de compensação. Ou seja, não tira do banco de horas se ele tiver crédito lá para ser usufruído. Ele zera aquele débito lá. Não é isso? Eu posso estar falando bobagem, mas eu acho que é um... ele vai lançar o código lá de que... Ele vai lançar o código lá na... Não vai sair do banco de horas, não, tá? Isso aí a chefia vai fazer o lançamento de um código que é o código de compensação por ter sido mesário. Por ter trabalhado na eleição, não? Beleza. E aí, aquele dia, ele vai ficar... Não vai debitar dele. Vai ficar como se o dia dele ficasse abonado, vamos dizer. Sim, vai ser efetivo exercício. Exatamente. Tá. Não, porque falou em compensação, eu falei, não, calma aí, então tá, muito obrigado, Fiuza. Nada. Tá ok? Márcio? Opa, bom dia a todos. É Márcio Brito, da Universidade Federal do Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Estão me ouvindo bem? Estão ouvindo. É uma pergunta que eu faço agora na seleção do programa. Seria possível eu fazer um piloto em uma unidade do meu órgão, com o SISREF, antes de fazer a confirmação, 60 dias após? Assim, em paralelo, a gente também vai fazer um piloto do próprio, para poder fazer esse comparativo, para fazer a confirmação, depois de 60 dias da seleção. Entendi, Márcio. O que a gente tem que ponderar, Márcio, tem um esforço para utilizar a solução, tá? Então, porque tem toda uma preparação, né, da própria estrutura e tal. Então, eu sendo bem franco e direto, né? A gente tem um volume muito grande de órgão que já fez a opção e que a gente vai ter que atuar, né? Então, acho a priori complicado a gente fazer um piloto específico, tá, Márcio? E outra coisa, se na seleção agora eu escolher o sistema próprio, e na confirmação a gente pode alterar e escolher o SISREF. Sim, foi o que eu até respondi para a colega, assim. Tu disse que não estava na pedra escrito, por isso que eu fiquei em dúvida e te perguntei novamente. Exatamente. O que tem que estar bem claro, assim, não significa que eu mudei do ponto de vista de legislação, eu ganhei mais 60 dias. Não. Na verdade, assim, o tempo está correndo, né? Sim. Então, na verdade, assim, é claro, né, que aí a realidade de cada órgão, mas, assim, na verdade, o tempo ele vai diminuindo. Se você mudou de ideia por motivo A, B, C ou D, a qualquer momento. Tá bom? Mas o prazo ele vai continuar seguindo, né? Tá bom? Tá certo. Obrigado, tá? Nada. Deixa eu ver aqui. A Marisa. Bom dia. Aqui é a Marisa, aqui da UFSM, Universidade Federal de Santa Maria.
eu gostaria de tirar algumas dúvidas, assim, com relação à integração, porque a gente tem um sistema próprio aqui, que a gente já utiliza há anos, né? Esse sistema, e ele é totalmente integrado ao nosso IRP, ao nosso sistema institucional. E a gente gostaria de saber, assim, para fazer essa seleção, que seria a escolha, a gente precisaria ter maiores detalhes sobre essa integração, até para ver se vale a pena ou não, né, a gente abrir mão do nosso sistema atual e integrar o SysRef, né? Só que o prazo é até dia 13 agora, né? Então a gente hoje não tem nenhuma documentação como vai se dar essa integração. Sim, eu entendo, Marisa. E aí, nesse ponto específico, eu particularmente faço uma meia-culpa, né? A gente já deveria ter disponibilizado, né? Mas até em função da complexidade dessa integração do ponto de vista técnico e a gente gerar essa documentação também do ponto de vista de negócio, nós não conseguimos finalizar isso a tempo, tá? Então, a minha sugestão, Marisa, da mesma do colega de vocês, né? Vocês podem fazer uma opção e se vocês entenderem que há uma complexidade ou inviabilidade de integração, aí vocês alteram essa opção, tá? Tá bom? Mas, assim, do nosso lado, a gente está correndo para publicar isso o quanto antes, para a gente... Vocês também terem mais assertividade do esforço que vocês terão. Tá? Isso. E com relação a essa integração, a ideia é que esses registros, eles vão diários ou ele vai um resumo do fechamento mensal? Então, agora com o time eu não vou saber de responder de bate-pronto, tá? Dessa operacionalização, tá? E em relação está fechando, aí a gente vai... licenças das férias do CIGEP e as licenças do CIAS, o SysRef hoje ele conversa com ele enxerga automaticamente o que eu lançar lá nas férias no CIGEP ou as licenças, ele já enxerga aquilo dentro do sistema. Sim, férias já está funcional, outros afastamentos a gente está integrando agora, já está saindo em breve, tá? Então, aquilo que eu comentei, sempre eu vou reforçar, tá? A solução que está hoje, ela está evoluindo, tá? Então, tem várias coisas que não estão implementadas ainda do ponto de vista de integração, mas a gente vai estar integrando, tá? Então, essa é uma delas, tá? Então, o férias já está funcionando, já importa todas as férias e tal. Outros afastamentos ainda não, mas em breve ele vai estar implementado, entendeu? Tá bom, obrigada. Nada. Bruno? Fiuza, boa tarde a todos. Boa tarde. Meu nome é Bruno, sou da Universidade Federal de Viçosa e, né, alguns colegas aí já citaram, então eu quero mais uma questão assim, só de previsão. Nós temos muitos servidores, estudantes, né, por ser uma instituição de ensino, e temos também muitos médicos. E essa questão da instrução normativa, né, número 2, lá no artigo 33, ela cita, né, esse horário especial para o servidor estudante. Então, é uma realidade de grande quadro da universidade. Não tem como a gente trabalhar só nessa questão assim, de ocorrências e adaptar ajustes do sistema. Existe a previsão do sistema trabalhar com mais de 4 registros, né? Alguns servidores chegam a fazer 8, alguns médicos que trabalham como professores e também têm consultórios. Então, assim, se o sistema, o SysRef, ele prevê num futuro, talvez próximo, talvez não, mas a implementação de mais de 4 registros, sei lá, 8, 10 registros, de acordo com a necessidade do servidor ou do profissional? Obrigado, Bruno, pelo questionamento. Eu digo assim, terá essa implementação? Sim. No curto prazo, não. Tá? Sendo bem objetivo, até em função desse movimento que a gente está fazendo, tá? Então... Entendi. Obrigado. Nada. Patrick? Bom dia a todos. Patrick, da Universidade Federal de Santa Catarina.
Só mais uma dúvida, a Nádia colocou aí que a gente tem as pagas, né? E aí a gente tem, então, a questão do hospital universitário, que a gente então tem que estudar, né, qual é a melhor solução, se a gente, como ele já tem um sistema próprio, se a gente faz a integração ou migra para o sistema. Mas surgiu mais uma questão que, até para a gente depois pensar com mais calma como a gente vai fazer na questão do hospital, a gente tem a questão da EBSER, e a gente tem uma questão também que envolve dentro do hospital, até a questão de estrutura, porque chefias chefias que são EBSER. E eu não sei como que o SISREF ficaria nessa situação, porque a gente teria, então, chefias, vamos dizer assim, para homologar no quadro da EBSER, vamos dizer assim, não específico no quadro da universidade. Se o SISREF faz um tratamento, vai ter essa integração com o CIAP, e aí como que fica? Seria a parte integrada, a parte não? Tem um tratamento especial para isso, e também tem a questão da biometria, né, no hospital. Tá. Obrigado pelos questionamentos. Estava um pouco baixo, Patrick, o áudio, mas eu vou tentar, eu pesquei alguns questionamentos, né? O último em relação à biometria, né? Que eu comentei, a solução, ela tem uma solução para recepcionar informação de acesso biométrico, ela está implementada, mas não tem nenhum órgão utilizando ainda. Então, a gente tem que avançar nessa discussão, né? Aproximar aí o primeiro órgão que for utilizar para ver essa questão de como estaria recepcionando essas informações, tá? Mas, eu te adianto, sim, é possível, a gente só tem que avançar, entender qual que é o padrão, se o padrão do equipamento de vocês, ele suporta o padrão implementado e assim por diante, tá? Em relação à integração de outra chefia, no caso da EBSER, é uma chefia, pelo que eu entendi, é uma chefia que não está dentro do CIAP, né? Mas é a chefia do servidor. Eu tenho que avaliar se é possível a gente cadastrar essa chefia especificamente. Aí eu não vou saber te responder agora. Você sabe, Cláudio? Cláudio? Tá como... É uma questão que a gente tem que depois... Oi. Não entendi a pergunta. Não, porque pelo que eu entendi, Patrick, você me corrige. Ele tem uma situação que eu tenho servidores, né, que exercem o papel de chefia, que não estão no CIAP, né, que são servidores da EBSER. Então, se hoje o SISREF permite eu cadastrar um chefe externo, digamos assim. É isso, né, Patrick? É isso mesmo. Mas ele é DAS ou ele é só DAS, é isso? Não, ele trabalha na EBSER, né? Ou seja, ele não está no CIAP. Né? Entendeu? Ah, tá. Não, aí não tem, não. Tá. Porque os dados vêm lá do CIAP, né? Pronto. Então, eu imaginei isso, tá? Então, assim, de prateleira não tem, tá, Patrick? Então, nesse caso específico, eu tenho que criar um processo que, de repente, o RH faz a homologação desses servidores, né? Tem que pensar depois uma alternativa assim no curto prazo, tá? Ok? Aline? Oi, boa tarde, Antônio Fiuza, você está me ouvindo? Estou ouvindo. Eu sou do Laboratório Nacional de Astrofísica aqui de Itajubá, e eu queria te perguntar com relação aos plantonistas, porque hoje nós não conseguimos colocar os plantonistas no SISREF, né? Ele não suporta. Eu queria saber se nessa próxima versão isso já vai estar possível, né? Já vai se tornar possível. E eu não sei se pode comentar se alguém tem essa realidade de também pessoas que nós temos o caso de servidores que eles trabalham lá no OPD em Brasópolis. E aí essas pessoas elas vão entrando no nosso ônibus no decorrer do percurso de Itajubá para Brasópolis, que dá em torno... Para que eles cheguem no pico é quase uma hora, por um lugar que não pega a internet, não tem caminho. Se tem alguma possibilidade que o sistema está enxergando nesse caso, ou se tem alguma unidade que você pode compartilhar com a gente que ocorre a mesma situação, como que isso está sendo realizado. Deu uma cortada, e aí dessa última situação de vai pegando o ônibus, sabe que eu não entendi o fio da meada, tá? Cortou o áudio. O Fiuza, eu acho que ela está falando, assim, eu acho que a realidade de algumas universidades, que a pessoa
entra dentro do ônibus, né, entra dentro do campus e vai sendo... As pessoas vão sendo distribuídas dentro dos seus locais de trabalho, entendeu? Para isso aí existe a funcionalidade aí da questão da geolocalização que está sendo já finalizada aí dentro do sistema. É isso, Aline? Na verdade, o nosso caso, o Fius, nós temos o seguinte, nós temos a Itajubá e eu tenho o Petrópolis, que é uma outra cidade, né? Fica aqui limítrofe de Itajubá, mas é uma outra cidade. E eles vão com ônibus do LNA. Então, eu tenho pessoas que vão pegando ônibus no decorrer do trajeto durante a cidade. E quando eu entro em Brasópolis e eles vão subir para o pico, inclusive não tem nem acesso à internet. É estrada de terra, não tem esse acesso. E aí eu queria saber se existe alguma outra unidade com esse tipo de problema também. Por enquanto a gente está de remoto, ainda não tenho essa realidade agora, mas quando nós retornarmos eu vou passar por... Aí eu queria tentar verificar. Na verdade, na realidade, assim, é tentar ver uma alternativa para esses servidores baterem o ponto, né? Resumindo é isso, né? Isso. Então, não temos, assim, eu não tinha tive relato dessa situação, tá, Aline? Aí a gente temos que construir uma alternativa para isso, né? Tá? E aí a gente pode... Mas é um bom questionamento e é uma realidade, tá? Em relação ao plantão escala, eu comentei, né, na minha fala, que ele está em fase de teste, então, assim, a gente acredita que nas próximas semanas vai estar disponibilizado para todo mundo que já está utilizando esses retos, tá? Então, essa é uma realidade que está bem próxima. Tá ótimo, obrigada, Fius. Nada. Ó, pessoal, eu vou dar mais uns minutinhos, né, em função da hora, eu vou tentar... pedir um pouco de brevidade aos que estão na fila, né? Até pedir desculpa, né? Que eventualmente não consegui atender todos, tá? Vamos colocar aqui o Kleber. Opa, bom dia. Bom dia. Eu tenho um dos casos que eu ia citar era parecido aí com o que a Aline falou agora. Eu sou da Universidade Federal Rural do Semiárido. Okay. No Rio Grande do Norte. Nós temos camping em 4 cidades e temos atividade na zona rural. E da mesma forma, a gente tem um veículo que sai do campo central e que leva as pessoas até a unidade que fica na zona rural. Tem gente que pega esse transporte no meio do caminho. Então, a partir do momento que ele entra no transporte, ele já está em atividade laboral. Mas ele obviamente não tem a possibilidade de bater o ponto naquela hora. Ele vai conseguir chegar num local onde tem internet, se é que vai haver internet, já 1 hora depois, 2 horas depois de efetivamente ele estar em exercício. Então, isso não é exceção, é a regra para muita gente. Assim como também é a regra para muita gente o cara ser servidor e estudante. Então, assim, eu estou percebendo até pelas falas aí dos outros colegas que existem muitos cenários que não estão previstos, muito embora seja realidade para muita gente. Okay. E para as universidades tem um adicional que eu não vi ninguém comentando, mas que se você puder me esclarecer. Nas universidades federais, os servidores costumeiramente batem ponto, mas os docentes não. Mediante a adesão, é possível incluir uma classe de servidores que irá bater ponto, outra que não irá bater ponto, ou isso vai ter que ser tratado como exceções caso a caso? Não, vamos lá. Bons questionamentos. Em relação ao segundo questionamento, dentro do que está previsto lá na legislação, por exemplo, né, hoje, DAS 4 e equivalentes acima estão dispensados de ponto. Então, da mesma forma que se eu tiver, né, um docente na legislação que é dispensado, automaticamente o sistema vai fazer essa crítica, tá? Esse é um ponto. Perfeito. Em relação ao ponto, né, a realidade que a Aline comentou e que você trouxe também novamente, eu penso que já estou confabulando aqui, pensando enquanto vocês falam, que a gente tem solução para isso, sim. Uma que eu pensei, né, mas a gente vai ter que construir isso, a gente tem essa funcionalidade de geolocalização, né? Então, uma saída que a gente pode pensar assim, em um determinado ponto, né, que a gente sabe que é o limítrofe ali da internet, os servidores poderem bater o ponto, né? De tal forma que
a geolocalização permita identificar que efetivamente eles bateram o ponto naquela região que a gente sabe, mapeou previamente, que é o limítrofe de acesso à internet, então a gente consiga atender essa situação e de forma a atender a legislação também, tá? Então, eu só pensei aqui, mas entendo que, veja só, a legislação, ela determina que a gente tem um registro eletrônico. E a gente sabe, digamos, essa é uma realidade que a gente, um dia, gostaríamos de ter, em toda a realidade, um acesso à internet, né? Então, se isso tiver, a solução está resolvida. Enquanto não tiver, eu acho que a gente tem essas alternativas, tá? Então, Ok. mas aí vamos construindo isso juntos. Naturalmente, né, o sistema hoje, eu sempre digo assim, ele tem que estar de partida atendendo os 80-20, né, 80% da realidade, e aqueles 20% que são particulares, a gente vai atuando e vamos resolver de tal forma que em breve a gente consiga atender o maior número de casos possíveis, tá? Tá, deixa eu te fazer um último questionamento. Com relação a trabalho remoto, já que é feito essa identificação por IP da instituição e tudo, trabalho remoto, tanto agora no cenário de pandemia, como no cenário futuro, se houverem atividades que permaneçam em condições remotas. A solução que vocês indicam hoje é justamente esse mapeamento por geolocalização ou é uma outra forma? Então, acho que, novamente, é uma realidade nova, tá? Então, hoje, até porque, em função da pandemia, o tratamento é feito de forma por código de ocorrência, então, na prática, quem está remoto hoje, ele está dispensado do ponto, né? Numa realidade diferente, então, eu tenho dois casos. Quem está em programa de gestão, que vai estar dispensado com aquele lançamento de ocorrência. E quem está efetivamente trabalhando, então, a gente tem duas alternativas, né, que eu vejo. Uma é a questão da geolocalização, porque você, né, o usuário comprova, ou pelo menos o chefe mapeia que ele estava realmente na casa dele, em trabalho remoto, né? Ou manter a forma que é feita hoje. Ele acessa via VPN, bate o ponto, o controle de IP, né, ele fica um pouco prejudicado, né, porque o usuário, você sabe que ele bateu o ponto, mas aí vai um pouco da gestão, né, de cada equipe, que a questão de bater o ponto é uma informação, né? Você tem que adicionar isso se o servidor efetivamente está produzindo, para a gente ver se aquela informação condiz ou não com a realidade, né? Ou se a gente fez o registro e foi passear. Ok, obrigado. Vamos lá, só para a gente, mais uns minutinhos, vou pegar aqui o Itamar, né? Oi, Fiuza. Bom dia a todos ainda. Bom dia. Fiuza, acho que a gente já tinha conversado alguma coisa, o telefone. O Itamar da Anatel? Isso, Itamar da Anatel. Opa, tudo bom? A gente já tinha, joia. A gente já tinha adiantado alguns assuntos, mas eu ainda carece alguns esclarecimentos que eu queria ter, mas eu vou fazer duas perguntas para ser rápido. Primeiro, esse intervalo de horário de almoço, nós temos que fazer o registro. Se não fizer o registro, ele vai ser automaticamente lançado após as 7 horas, correto? Isso para quem tem 8 horas de trabalho diário, correto? Isso é possível ser configurado de outra forma? Não, hoje não. Eu até fiz o questionamento, acho que eu lembro que você me conversou isso, eu acabei não respondendo isso naquela resposta, tá? Mas isso hoje não, porque a legislação não é clara em relação a isso, tá, Itamar? Então, o que a gente... eu entendo até da forma que vocês fazem hoje, mas isso a legislação não tem essa clareza, tá? Então, hoje não faz. Essa configuração fica a cargo de vocês ainda, é isso. Isso. Então, a gente determina aquelas jornadas de acordo com a legislação, tá? Então, nesse caso específico, desculpa, tá, Inamar? Se tiver um entendimento diferente, a gente trabalhar do ponto de vista normativo, né? Se é permitido fazer outras configurações e, se for permitido, a gente vai implementar, entendeu? Vai disponibilizar.
porque eu não localizo, viu, vou ser bem franco, não localizo legislação que diga que após as 7 horas a gente necessariamente tem que fazer isso, tá? Tem que fazer. Por isso que eu fiz essa pergunta. Mas eu acho que, para a gente não tomar o tempo, a gente vai ter Após as 7 oportunidade. Na verdade, me corrija aqui, tá, Itamar? É uma jornada, Cláudio, permitir que o usuário faça, por exemplo, 7 horas e 59 minutos. Né? Não é isso, Itamar? Isso. E aí que o intervalo não seja automático, seja a partir de uma configuração. A partir de 8 horas. Isso. Aí até 8 horas a legislação é clara. O intervalo é de 1 hora, entendeu? Mas um horário diferente, 7 horas e meia, por exemplo, não há algo específico sobre isso. Não existe legislação a respeito, né? Então, Itamar, talvez assim, eu fui até curioso quando vocês pôs essa condição, que é pertinente, né? Aí eu até procurei você fazer uma consulta formal aqui para a gente, isso, de tal forma que a gente provoque também nossa área normativa, entendeu? Ok. Aí tem clareza nisso e aí, se tiver ok, a gente disponibiliza no ambiente, tá? Ok. Não, beleza, acho que a gente vai ter que aprimorar esse assunto no decorrer. Só mais uma questão operacional bem simples. Nesse contexto de integração, esse envio da informação é um arquivo TXT e ele tem que ser enviado manualmente e diariamente? Então, ele tem que ser enviado de forma online, tá? O formato, Itamar, por isso que ele está preparando a documentação. Eu não vou ter essa resposta de bate-pronto, tá? Tá, mas seria diário. Pode falar. Diga, Cláudio. É o Jefferson. Opa, não. Entendeu, Itamar? Mas API de afastamento também, tirar essas dúvidas. Oi, não escutei. Jefferson? O Jefferson não. Como é que vai ficar o envio dos afastamentos, né? Quando tiver a integração com a API de afastamentos? Isso. Chega ao final do mês, então, após a chefia homologar, todas a gente vai poder lançar durante o mês, não precisa ser somente após a homologação. A chefia homologou, vai ter uma funcionalidade para o gestor de pessoas marcar, ele pode marcar todos, ou marcar ou excluir alguém, então ele vai gerar um XML, que é a linguagem que vamos comunicar com o CIAP, desse pessoal vai assinar um certificado digital, aí vai verificar se esse gestor tem acesso ao CIAP, pode fazer esse lançamento, então ele vai mandar esse XML único com todas as ocorrências do mês. Vai funcionar assim essa nossa integração. Então será mensal. Obrigado, Jefferson. Só reforçando aqui obrigado, viu, Jefferson? O lançamento vai ser mensal após a homologação do chefe, tá? E quem vai fazer esse lançamento é o RH, ou seja, ele vai fazer o lançamento, o envio das informações daquelas frequências dos servidores que estiverem homologadas. Tá? Ok, entendi. Okay. É isso. Obrigado, viu, pessoal? Obrigado. Marcelo? Bom dia, Fiuza. Bom dia. A nossa dúvida é se para os servidores que realizam trabalho noturno, né, se o SysRef gera algum relatório ou arquivo para envio da carga BET do adicional noturno. E você já falou a questão de 2 UPAGs, né? Nossa universidade aqui, a UFGD, é similar ao caso da UFSC. Nós temos 2 UPAGs, uma para a universidade e outra para o HU. No nosso caso, a IBCR aqui local já está em gestão plena a UPAG do HU, só que os servidores estão vinculados ainda nessa UPAG do HU. Nós que fazemos a gestão deles. A gente faz a adesão ao SysRef, não tem problema em implantar em uma e não implantar em outra, só para confirmar isso. É isso aí, confirmado. Em relação ao relatório, aqui eu comentei, a gente hoje não está integrado todos os lançamentos de todas as ocorrências, né? Então, a partir do momento que você homologou a frequência e fez o lançamento no CIAP, o cálculo dos adicionais aí vai dentro da rotina que tem dentro do CIAP, tá? Então, ok? Aí eu não sei se eu respondi a tua pergunta.
É porque, por exemplo, hoje a gente tem um sistema próprio, né, que ele gera o arquivo, né, já no formato TXT, conforme os manuais aí do Ministério da Economia para fazer a carga, né, do adicional noturno. Nossa dúvida é se o SysRef também geraria esse arquivo, né? Assim como, por exemplo, eu acho que ele está gerando o arquivo do 387, 388, né, hoje, para ter integração. Não tem um arquivo específico, né, Cláudio? Você me corrige. Não, o SysRef ele gera um TXT, né? Mas o de ocorrência dessa aí que ele falou, de adicional noturno, eu acho que não. Especificamente adicional noturno, não. Mas é um caso depois a gente avaliar, tá? Dentro daquilo que eu comentei, né? A gente vai entendendo essas realidades, necessidades, e a gente vai aprimorando a solução, tá? Ok? Bom, mais um. Ok, obrigado. Mais dois aqui, até porque todo mundo já deve estar começando a ficar com fome, né? Vamos lá para o Marcos. Oi, aqui é o Marcos da FNDE. Em fevereiro do ano passado houve o treinamento com várias entidades e houve o questionamento que quando a gente fosse colocar o SysRef em ação, ele haveria um saldo dos servidores referente ao mês anterior de crédito e débito. E aí eu gostaria que falasse assim claramente como é que vai ficar isso, né, quando a gente, todos nós aqui fomos colocar o SysRef para valer, para rodar, em relação a eventual crédito e débito do mês anterior. Então, Marcos, até que eu comentei, né, em relação a um assunto similar, né, entendo que hoje de prateleira, né, não tem lá um recurso de importar esse saldo, né, mas naturalmente, né, entendo que a gente tem que entender analisar essa situação para a gente, na virada de chave, fazer uma carga com essas informações, tá? Questão, na implantação a gente analisar isso, tá? Junto contigo. Mas eu já anotei aqui, eu vou estar discutindo isso especificamente, tá? Para a gente fazer uma sistemática que seja tenha clareza e um padrão aí para servir para todo mundo, tá? Ok? Certo, obrigado. Priscila. Priscila. Tá. Vamos, então, enquanto... A Jussi. Vamos, Jussi. Boa tarde, Fiuza. Boa tarde a todos. Boa tarde. Eu sou a Júcia, aqui da Federal do Cariri. Primeiramente, Fiuza, eu queria que você confirmasse como o SysRef está tratando os descontos de faltas não justificadas ou faltas não compensadas naquele mês subsequente, né? Porque anteriormente eu achava que ele já estaria, essa integração seria justamente para fazer esse desconto automaticamente em folha, mas por uma sua, não ficou claro se isso é uma realidade ou se pensa mais para o futuro. E o segundo ponto é em relação à homologação da chefia imediata, porque, assim, pelo que foi explanado, a chefia imediata vai ter um papel extremamente ativo, né, nesse acompanhamento da frequência dos servidores. Aí eu queria te perguntar qual é o impacto para o servidor caso a chefia não faça essa homologação. O servidor fazendo bem direitinho, cadastrando todas as ocorrências, e no final do mês, se a chefia não homologar essa frequência, o que é que vai ocorrer com o servidor? Acho que são duas boas perguntas, tá, Josi? A primeira delas, né, só para esclarecer, hoje o SysRef ele não está integrado automaticamente para fazer o desconto de faltas do servidor, tá? Então, aquelas faltas que o servidor teve, não compensou
e o chefe homologou, falou, realmente esse servidor está devendo, tá? Então, hoje esse lançamento não é automático, tá? A gente, não é isso, Cláudio? O SysRef, ele gera um relatório com essas horas, tá? E após o mês subsequente, que o servidor, se ele não tiver cumprido as horas, ele vai gerar um relatório. O RH vai ter acesso a esse relatório e, diante desse relatório, ele vai ter que fazer o lançamento manual na folha do servidor. Exatamente. Então, esse é o que está hoje, tá? O que eu comentei que, assim, estamos trabalhando para fazer essa integração. Só que, sabendo da sensibilidade, quando a gente fala de desconto, aí, quando a integração estiver pronta, a gente vai combinar o jogo com os órgãos para ver se a gente já faz o desconto automaticamente ou ainda deixe um passo para o RH tomar essa decisão, tá bom? Em relação ao desconto. Em relação à homologação, realmente, assim, a chefia, ela precisa ter uma participação ativa nesse processo, e aí é um trabalho de gestão também do RH junto às chefias, né, para que criar procedimento, criar padrão para que o chefe faça. Agora, se no limite a chefia não fizer, né, ficar em débito e tal, o RH hoje pode fazer essa homologação, tá? Só que, naturalmente, é algo assim que não funciona tanto do ponto de vista operacional em questão do volume, e aí em relação também à efetividade disso, né? Porque quem está no dia a dia é o chefe. Aí é um trabalho que cada órgão tem que fazer de gestão, né? Junto às chefias para criar essa cultura da homologação, tá, Júlio? Que, num primeiro momento, enquanto eu não estou integrado, né? Não tem um prejuízo direto para o servidor, mas na medida do possível que eu tiver integrações, né? Tiver a questão, né? O órgão implementar, por exemplo, o banco de horas, o próprio servidor vai ficar impedido de usufruir isso porque a frequência dele não vai estar homologada. Então, acho que uma coisa acaba puxando a outra aí em termos de mudança de cultura, tá? Tá certo. Então o RH vai ter acesso para visualizar quais as chefias que estão em débito, quando estiver próximo desse prazo. Exatamente. Visualiza e tem que ficar no pé, entendeu? Tá certo, Fiuza. Muito obrigada. De nada. Geilson, vou dar mais uns 5 minutinhos, tentar responder as últimas perguntas, né? Até para a gente já estamos bastante avançados aí na hora. Olá, Fiuza. Primeiro, obrigado aí pela atenção com a gente em relação a esse tema e a outros aí que você tem tratado aí junto aos órgãos. A minha dúvida é a seguinte: existe um conjunto de órgãos, notadamente as universidades, que utilizam o SIG-RH, e eu apurei que a equipe lá que concebeu o SIG-RH estava em contato com vocês para ver as questões de integração, enfim. Aí, dado que é um volume grande de órgãos que pretende usar esse sistema, porque já usa para outra finalidade, né, como o sistema de RH como um todo, aí eu queria saber em que pé está essa articulação aí em relação a esse sistema. É uma boa pergunta, Gilson. A gente teve uma aproximação no passado com eles, né? Inclusive, essa API, né, essa forma de API, ela nasceu lá atrás em função até desse contato prévio, né, que era para outra finalidade naquela ocasião. Então, só que essa conversa, por N motivo, não avançou, tá? Agora estamos retomando essa integração no contexto do registro eletrônico. Então, eu até comentei na época, né, com o time lá da UFRN, que eles, de certa forma, já estão um passo à frente, né, no entendimento de como é feita essa integração, e em função dessas conversas do passado, tá? Então, acho que, nesse sentido, claro que tem que retomar, fazer os testes e tal, provavelmente eles vão ter uma facilidade maior de finalizar essa integração, tá? Obrigado. O Antônio Sá. Opa. Boa tarde já, né? Boa tarde. Tá me ouvindo bem? Estou ouvindo. Só parabenizar, né? O tempo curto, as perguntas já são quase parecidas, iguais. Dá parabéns, né, a todos vocês. O Xará e Antônio Fiuza, né? Isso. E parabenizar esse trabalho aí, é um trabalho muito importante, porque
a conjuntura, né, do país tem que ter sistemas, né? O sistema é que dá segurança. A gente, os humanos, né, ele gosta muito de variar, né? Através do sistema, não. O sistema, ele está padronizado e todo mundo tem que correr atrás de busca da semelhança, né, dentro do sistema. E hoje eu creio que, pela modernidade, tudo vai ser através do sistema. Dando um exemplo de sistema, aquela máquina eletrônica do TRE, né? Se fosse humanamente, todo mundo, né, tem cabeça diferentes, religiões diferentes, ia querer mudar, né, humanamente. É ali um aparelho, não, né? Um aparelho está programado para aquilo. E falha tem, né? Aquele que faz o aparelho, aquele que manuseia o aparelho, mas é mais fácil fiscalizar, né? Que é só uma pessoa, o operador, né? Do que ser a população todinha. Ok, obrigado. Você fiscalizar as pessoas é mais fácil, né? Do que uma população inteira, um grupo inteiro. Quero só parabenizar esse trabalho e eu creio que vai avançar muito mais em termos de sistema. Parabéns aí, Antônio Fiuza, e a todos vocês. Obrigado, viu, Antônio? E o nosso espírito é esse mesmo, tá? A gente, eu comentei, a solução hoje, ela é uma solução melhor do que outras que o próprio Ministério da Economia tem, mas a gente tem compreensão e sabe da evolução que a gente precisa fazer e que estamos fazendo, tá? Então, nosso compromisso aqui com o Ministério da Economia é que eu tenho com todos vocês que a gente vai estar evoluindo, estamos trabalhando para isso, tá? Eu acho que dá tempo aqui, o Álvaro, né, na fila, de a gente tentar responder a pergunta do Álvaro também. Álvaro? Tá me escutando? Opa, então vamos lá, fala mais um pouquinho, porque está cortando um pouco. Opa, tá me ouvindo aí? Agora estou. Tudo bom, Fiuza? Boa tarde. Boa tarde. Álvaro da CGU. Fiuza, tudo bom? A gente já conversa bastante aí, né? Isso. Fiuza, só uma dúvida. Confirmar uma dúvida que eu acabei que eu não consegui pegar desde o início. Os créditos do servidor é só para aquele ano letivo, né? Ele não passa para outro ano, correto? Do banco de horas, sim. E tem alguma legislação que protege isso? Estou perguntando porque, com certeza, a gente já tem um sistema de pontos, o servidor já reclama bastante com relação aos direitos de crédito, né? E com certeza vão reclamar porque, uma dúvida, um servidor que faz um crédito em novembro, ele só vai ter dezembro para utilizar, é isso? Inclusive, Álvaro, se eu não falha, estou cometendo o Cláudio pode confirmar, eu acho que essa a IN trata isso. A 125 dessa IN foi exatamente esclarecer isso e deixar claro que é um ano civil, tá? Então, a SN está falando disso, porque a última IN que teve em 2019 falava que o servidor tinha um ano para a utilização dos créditos. Isso. E aí a 125, que é essa mais recente, ela veio exatamente esclarecer esse ponto, tá? Ah, não, beleza, então. Exatamente jogar essas dúvidas, né? Então a gente esclareceu e eu acho que nesse exemplo é isso mesmo, tá? Fez novembro, só tem dezembro para dentro do ano civil. Certo. Então fez crédito em janeiro de 2021, por exemplo, ele vai ter 2021 para usar. Isso. Porque até dentro do sistema do SISREF, você cria um ciclo do banco de horas. Então, um ciclo ele não passa de um ano para o outro, né? Você vai criar ele dentro daquele ano e a pessoa vai acumular horas e usufruir dentro desse ciclo. Certo. Não, beleza, era isso. Obrigado, Fiuza. Obrigado a todos. Pessoal, acho que eu conseguia, desculpa se eu não consegui responder a todos que estavam inscritos, né? Queria agradecer muito aí a participação de todos vocês, né? Fiuza, só mais um pouquinho. Essa IN 125, ela é de quando? De 2020, agora 3 de... finalzinho de 2020. Final de 2020. Eu estou com ela aberta aqui. É do dia 3 de dezembro. Isso. 3 de dezembro de 2020, beleza. Obrigado. Então, eu queria agradecer, né, a participação de todos. Espero ter esclarecido algumas dúvidas, né, aquelas que ficaram, né, o Cláudio está consolidando aí no chat. Oi. Ô, Fiuza, o pessoal está perguntando se a gente vai disponibilizar depois em algum local. Sim. A apresentação.
eu digo assim, estou aprendendo também, tá? A primeira vez que eu gravei aqui a apresentação, eu vou parar aqui a gravação e vou ver aqui com o time como que a gente disponibiliza, tá? Então, assim que disponibilizar, a gente manda um comunicado, eu publico aí no site também com essa gravação, tá bom? Eu peço só um pouquinho de paciência, porque eu vou ver como é que é o operacional disso, tá? E agradeço... Já que eu já te atrapalhei, de novo, Álvaro, é coisa rápida. Com essa questão de pandemia, teve gente que perdeu crédito, não teve nem possibilidade de usar. É possível trazer créditos vencidos e cadastrar no sistema? Não, aí a legislação não permite, entendeu? Infelizmente, né? Mas, inclusive, o Cláudio, né, fica brincando comigo, ele foi um cara que perdeu uma quantidade razoável de horas, né? Então... eu perdi só 70 horas. Não, tem servidor já ligando desesperado, brigando com a gente, é bom a gente saber estar amparado, justamente para responder para eles. Exatamente, tá bom? Obrigado. Então, pessoal, independente da opção que o órgão de vocês fizerem, tá? Vamos estar trabalhando juntos, né? Daqui para frente. Reforço a todos que o órgão que não fez a opção ainda, que faça essa opção. Isso vai nos ajudar a fazer esse planejamento e atuar para estarmos avançando aí nas próximas etapas, e naturalmente a gente vai dar prioridade para os órgãos que fizeram a opção, né? E a gente vai dar o atendimento preferencial para esses órgãos. Então, pediria, nos ajuda bastante no nosso planejamento, e reforça que daqui para frente nós vamos estar atuando com a equipe forte em cima desse projeto de registro eletrônico de frequência. Ele não se resume ao SISREF, a solução do jeito que ela está hoje. Então, a gente tem um roadmap consistente e é um assunto prioritário aqui dentro da Secretaria. Então, a gente já fiz alguns comentários aí durante a apresentação, que vamos ter novidades, sempre com o objetivo de estar melhorando a solução para todo mundo, tá ok? Obrigado, bom final de semana a todos, bom descanso, e assim que for disponibilizado aqui a documentação, a apresentação, a gente vai divulgar para vocês, ok? Ótimo dia para vocês e até mais. Bom fim de semana a todos. Valeu. Bom dia, bom carnaval. Obrigado. Até Bom carnaval para todos. Tchau, tchau. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde.